Salve, salve, senhoras e senhores, bebus e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje, meus amigos, como diria o pastor Adélio, eu estou muito puto. Mas já chegamos ao porquê. Antes, né, vamos aqui molhar a goela, né, dar uma lubrificada na palavra. E essa aqui é a remanescente, o Imbir 55, já falei dela aqui, procura quem quiser no vídeo aí. Ela é a remanescente de um fardinho de 12 que eu comprei no sábado a R$ 1,99 cada uma. É uma puro malte, muito honesta, né? Então vamos colocar ela aqui. Estou com o meu rotorizinho aqui, a minha colinha aqui no colo, para não esquecer muito, não esquecer as coisas. Tá aí. E por que eu estou puto, meus amigos? Bom, seguinte, quando eu começo a notar assim, algumas mudanças que não são muito do meu agrado, que eu estou vendo que a coisa está caminhando por um caminho meio errado, no início eu não desço a lenha, tá? Não bato logo o martelo, ou no caso a marreta. Eu vou ficando na minha, eu vou ficando igual o vigia, o atu, o vigia. Eu apenas observo, eu fico observando o que as pessoas chamam de tendências, né? Vou vendo as tendências até chegar realmente no veredito. E o que eu tenho notado ultimamente em relação à coisa da cerveja, as mudanças? A tal da cerveja low carb, baixa caloria. Primeira vez que eu vi, a primeira que eu vi foi a chamada BG. Tá aqui no vídeo também, eu marretei ela lá, tá? BG, baixa gastronomia. Eu conheci ela através da cunhada da minha esposa, lá de Minas, né? Essa BG é fabricada em Cláudio, uma cidade mineira, e comprei duas dela lá, porque eu sempre compro duas quando eu vou experimentar. Se eu tiver que marretar, eu guardo a latinha para coleção, e a lata dela é muito bonita mesmo. Mas não tem gosto de nada. Essa cerveja está lá, que tem zero carboidrato, zero açúcares. Carboidrato e açúcar é a mesma porra, né? Não chega a ser uma propaganda enganosa, mas ela é tendenciosa, né? E depois que eu experimentei essa low carb, até parece coincidência, mas começaram a aparecer várias marcas. Ou começaram a aparecer, ou elas já existiam, e eu não notava. A partir do contato com a primeira, eu comecei a ficar mais esperto até para não entrar numa barca furada dessa. E assim, e até marcas respeitáveis de cerveja, gente, que eu gosto muito. Então, essa low carb virou uma espécie de uma marca já, em vez de chamar de low carb, as empresas elas chamam de ultra. Hoje tem cerveja ultra de tudo quanto é marca. Tem a tal da Michelob, que acho que é a mais famosa, talvez uma das primeiras. A Petra, que eu respeito muito, lançou uma cerveja ultra, a Moinho Real, tá? E o que é a cerveja ultra? Ela tem menos álcool. A cerveja normal, amigo, isso aqui deve ter uns 4,5%, que já é mais água do que álcool, 4,5%, né? Essas ultra, elas chegam a ter 3% de álcool, quer dizer, quase nada. Aí ela diz que tem zero carboidrato, o que é difícil. É feita de cereais, né? Como vai ter zero carboidrato? Mas pelo menos tem um carboidrato muito, muito reduzido, próximo a zero. Algumas até tem zero glúten. E por que zero glúten, meu amigo? Né? Não dá nem pro cara dar desculpa de não querer aquela barriguinha. Se bem que embaixo das antigas é o seguinte: quer tomar cerveja? Assume a barriga, meu amigo. Assume a barriga, ou então vai fazer exercício. O glúten nem carboidrato é proteína, né? Mas enfim. Então eu tenho notado isso aí. Tem uma marca, a Spaten, essa eu não cheguei a ver no mercado, mas eu vi a notícia do lançamento, ela lançou até uma cerveja com colágeno e whey protein. Aqui eu pariu. Como diria o apóstolo Arnaldo, xalala balalá, papai. Mas por quê? Né? Eu fui tentar entender o porquê disso. O porquê que está essa tendenciazinha, essa modinha da cerveja ultra. E eu li em 2, 3 lugares, que na verdade isso aí vem de encontro as tais canetas emagrecedoras, a Monjauro e correlatas. Dizem que desde que as pessoas começaram a fazer uso dessas canetas, demais esse artifício, né, essa coisa esquisita, não sou muito simpático com isso não, elas mudaram a alimentação dela. Elas passaram a exigir coisas menos calóricas, mais saudáveis, né? E isso se estendeu à cerveja. Onde eu li, diz que o consumo da cerveja caiu bastante do lançamento das emagrecedoras para cá.
Tá? Então, o que esse pessoal está fazendo? Eles querem recuperar esse nicho perdido e oferecer para as pessoas essas cervejinhas ultras, né? Mais saudáveis, né? Que o cara já está numa dieta. O que eu acho curioso, né? O cara não quer fechar a boca, não quer fazer uma atividade física muitas vezes, né? Mas, por outro lado, se injeta sem nenhum tipo de medo, sendo que ninguém sabe a longo prazo ainda o que isso pode causar, né? Tudo existe o verso e o reverso, né? O ônus e o bônus, e ele injeta uma substância que ela foi sintetizada a partir de uma enzima que tem na saliva de um lagarto venenoso lá dos desertos dos Estados Unidos, o monstro de Gila. O cara não quer fazer exercício, o cara não quer tomar uma cerveja de verdade, ele quer tomar a ultra, mas injeta saliva de lagarto, né? Se quando tomamos a vacina Coronavac, como previra o Bolsonaro, nós não viramos jacaré, esse cara está mais próximo, né, de virar um lagartão, né? Então, diz que foi por isso. E aí, meu amigo, essa ultra? Primeiro que essa ultra, ultra são meus ovos, tá certo? Ultra são meus ovos, para começo de conversa. Elas não têm nada de ultra. É o justo oposto. Ela tem menos álcool, ela tem menos ou nada de carboidrato, ela tem menos ou nada de glúten. Essa desgraça, ela não é ultra, ela é infra, meu amigo. Tá? Ela é sub. E além de tudo, uma empresa chamar de cerveja uma mistura dessa é cagar no túmulo, né? Esqueci o nome do cara, lá do Duque Guilherme IV da Baviera. O cara que estabeleceu a lei mais pétrea e draconiana de toda a história da humanidade. A lei da pureza da cerveja, em 1516. Que em alemão tem um nome todo esquisito para variar, tá? Que eu não sei falar. Que simplesmente o quê? O que é cerveja? Água, malte e lúpulo. Acabou, né? Então, se é água, malte e lúpulo, vai ter carboidrato, vai ter glúten, vai ser calórica, tá certo? Isso que é a cerveja, né? Ah, mas azarão, esse pessoal tem que recuperar o consumidor perdido. Beleza, eu entendo, né? A gente vive num sistema capitalista. As empresas, elas têm que ganhar cada vez mais e não perder. Então, por mim, está tudo certo. Lançar um produto que venha de encontro aí ao gosto desses paladares mais sensíveis, mais melindrosos, não é? Não tem problema nenhum. Mas não chama de cerveja, meu amigo. Dá um outro nome para essa bosta. Tá? Não chama de cerveja. Por exemplo, né, um tempo atrás aí, no mercado, eu vi uma caixinha de longa vida, Tetra Pak, que me chamou a atenção o rótulo dela. Estava lá, not milk, ou seja, isso não é leite. Peguei para ver, era o tal do leite de soja, que não é leite realmente, é um extrato de soja, aquilo ali, né? Leite é uma substância única e exclusivamente produzida pelas fêmeas mamíferos. Fêmeas mamíferos, e só por elas, né? Mesmo o famoso leite que as pessoas adoram tirar do pau da seringueira, aquilo não é leite, né, amigo? Aquilo é látex, né? Então, tudo bem, lança. Só que não chama de cerveja, meu amigo. Não chama de cerveja. Cerveja sem álcool não é cerveja. Zero carboidrato não é cerveja. Sem glúten não é cerveja. Ué, mas que porra que é essa? Eu coloquei mais coisa aqui, estou até esquecendo de tudo lá. Né? Não é cerveja. Não. Então, né? Não é cerveja. Chama de outra coisa. Dá um outro nome para isso. Né? Mas que nome? Sei lá. A exemplo do extrato da soja, not beer. Uma latinha, not beer. Isso não é cerveja? Fake beer, não sei. Né? Cerveja trans. Acho que cerveja trans seria melhor, né? Ela não é cerveja, mas ela se sente uma cerveja. Ela se considera uma cerveja. Ela é um líquido que acha que apenas nasceu na latinha errada. Né? Uma cerveja trans, meus amigos. Então, não tem problema. Né? Lança essas coisas. É pura água. É pura água. O cara não quer beber carboidrato, bebe água, meu amigo. Não quer beber água, não quer beber... Bebe água, não é? Né? Então, quer lançar cerveja ultra? Você está lá no mercado. Né? Mas não chama de cerveja. Né? Que isso não é cerveja, porra nenhuma. Né? Então, isso, meu amigo. O que eu falo hoje era isso. Né? Era descer a lenha nessa coisa da cerveja ultra. E depois de muito observar, como eu disse, eu cheguei realmente a esse veredito. Tá? E quando eu bato o martelo, acabou. É monocrático.
Tá? Não cabe recurso. Eu sou mais duro nesse caso do que o Alexandre de Moraes. Tá certo? Então, vou tomar minha cerveja, essa é a cerveja, água, malte e lúpulo, fim de papo. Sei lá quantas calorias aqui, não interessa também, né? Com carboidrato, com glúten, com tudo aquilo que eu tenho direito se eu quiser tomar uma cerveja. E é isso, meus amigos.